sejam todos bem-vindos ao seminário. Eu vou iniciar pedindo desculpas que eu estou rouca. Se vocês tiverem problema de audição, mandem uma mensagem pelo painel lateral que a gente vai tentar resolver. Nós falaremos hoje sobre fundamentos de atividade de água, o básico do que é atividade de água. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a nossa matriz, a fábrica da Decagon, que fica nos Estados Unidos, no estado de Washington, na cidade de Pullman. A Decagon foi fundada em 1983 por pesquisadores, professores da Universidade Estadual de Washington, que pesquisavam potencial hídrico de água no solo. A partir do desenvolvimento de equipamentos para medida de umidade e potencial hídrico de água no solo, surgiu os sensores para medida de atividade de água e hoje se produz vários modelos de analisadores de atividade de água e geradores de isoterma. Então, quem tem um Aqualab, o seu Aqualab foi fabricado nesta nossa fábrica que fica na cidade de Pullman. Só um instantinho, por favor. Bom, como começar a utilizar a atividade de água na indústria para quem não utiliza? O pessoal de pesquisa geralmente tem um objetivo de medir a atividade de água para a sua pesquisa, e na indústria é um parâmetro que até um tempo atrás não era utilizado, porque era um parâmetro difícil e demorado de se medir. A Decagon, desenvolvendo sensores de ponto de orvalho, tornou possível fazer a medida durante o processamento, porque em menos de 5 minutos se tem o resultado da medida de atividade de água. Então, para que no seu processo você possa utilizar a atividade de água, é primordial que o setor de pesquisa e desenvolvimento gere uma isoterma do seu produto durante a formulação, determine qual atividade de água é ótima para o seu produto, para dar boa textura, segurança alimentar, qual vai ser a vida de prateleira do seu produto. E então, o pessoal do controle de qualidade, da qualidade assegurada, tendo valor dessa atividade de água, verifica se o lote ou a batelada está dentro do valor determinado pela pesquisa e desenvolvimento. Aqui é uma frase do Dr. Labuza, que é o papa da pesquisa em atividade de água, que ele diz que vida de prateleira não é só uma função do tempo, mas sim depende das condições ambientais e de quanto nós permitimos que a qualidade do nosso produto seja alterada. Então, antes de iniciar a apresentação em si, nós gostaríamos de conhecê-los. Quem são os nossos participantes? Nós vamos fazer algumas perguntas e gostaria que vocês selecionassem um dos itens e depois embaixo tem um ícone chamado Pool, que é para vocês votarem e chegar até nós. Nós recebemos as votações, 97% das pessoas, sendo que 75% são do setor alimentício. Partindo para a segunda pergunta. Qual é o estado do produto que você trabalha? Em pó, semissólido, líquido ou sólido?
42% dos nossos participantes trabalham com sólidos e 29% em pós, que também é ok. A próxima pergunta. Para quem já mede atividade de água em seus produtos, em qual faixa se encontra a atividade de água do seu produto? Nós temos aproximadamente 30% do pessoal que está entre 0,7 a 0,87 e 20% inferior a 0,65. Ok, muito obrigada. Então, continuando a nossa apresentação, nós temos a água é um fator que está presente na maioria dos produtos que nós nos relacionamos no dia a dia. Nos alimentos, tanto alimentos frescos quanto em grãos, nas rações animais, nos medicamentos, nos cosméticos, todos os produtos contêm água. E essa água é importante porque ela vai dar todas as características do produto. Entretanto, é essa água também que vai acabar deteriorando o nosso produto. Então, qual é o limite inferior e superior de atividade de água que o seu produto pode ser submetido sem alterar a sua qualidade, ou mesmo sem se deteriorar? Por exemplo, se eu carrego um comprimido dentro da minha bolsa, ou uma barra de cereais, a minha bolsa fica no vestiário, eu vou para a academia, fica lá no vestiário com uma alta temperatura e uma alta umidade relativa. O que acontece com esse meu produto? Ou se eu esqueço dentro do carro e fica sob um sol intenso, o meu produto vai conseguir se manter ou ele vai se deteriorar? São esses limites de atividade de água inferior e superior que devem ser determinados em seu produto para que ele mantenha a qualidade. Você saber quais são esses limites. Aqui eu vou contar uma historinha, está na forma de desenho, mas é uma história verdadeira, que aconteceu com a Decagon nos Estados Unidos. Uma empresa da Califórnia, que nós colocamos o nome de TED, decidiu produzir barras energéticas, barras de cereais. O pessoal do seu desenvolvimento importava as castanhas da Índia. E eles mediam a umidade e sabiam que se a umidade viesse abaixo de 4,5%, a castanha vinha muito seca e quebrava durante a viagem. Se essa castanha vinha com uma umidade acima de 5,7, começava a mofar. Então, o fornecedor indiano tinha que enviar a castanha entre 4,5 e 5,7 de umidade. O exportador indiano media a umidade e mandava a castanha sempre com 4,9% de umidade. Essa castanha ia de navio até a Califórnia. E quando chegou lá, o TED recebeu uma castanha mofada e com uma umidade de 5,7%. E aí ele reclamou com o fornecedor. O fornecedor dizia, não, saiu com 4,9% de umidade. Bem, o pessoal de desenvolvimento da fábrica do TED tinha que, nas condições atuais
nas condições reais, a barra de cereal dele tinha uma validade de 6 meses. E eles queriam estender esta validade para 18 meses. E foi pesquisando, eles chegaram até a Decavon, que trabalhou com eles no valor de atividade de água e não de umidade. E, então, constatou-se que, se as nozes, as castanhas que eram importadas, se tivesse atividade de água abaixo de 0,85, não haveria desenvolvimento de bactérias patogênicas. E se tivesse abaixo de 0,65, não haveria o desenvolvimento microbiano nenhum, nem de bactérias e nem de fungos. Assim, traçando uma isoterma, a Decavon traçou uma isoterma das castanhas da Índia, umidade por atividade de água, e se chegou no valor ideal, não vou falar qual é esse valor, que é um segredo, mas entre qual é a umidade em relação à atividade de água ideal para essa castanha ser exportada e chegar à Califórnia sem quebrar e sem mofar. Okay? O que nós temos aqui, que quanto menor a atividade de água, maior vai ser a vida de prateleira do seu produto. Então, a importância da atividade de água para manter o seu produto dentro dos parâmetros desejados. Atividade de água baixa para manter a crocância do seu produto, atividade de água mais elevada para manter a maciez, atividade de água ideal para não ocorrer a fraturabilidade, a fratura dos seus produtos, ou atividade de água ideal para se ter uma força de quebra do seu produto, e atividade de água ideal para que não ocorra a deterioração microbiana. Todos os produtos tendem a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar em que ele está presente. Isso vai depender da área superficial. Quanto menor as minhas partículas, mais rapidamente entram em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Depende do tipo de embalagem que se usa e o tipo de barreira que se tem. Por exemplo, se eu coloco um sachê dessecante dentro do meu produto, é uma barreira. Meu produto vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar, dependendo da velocidade do ar, da temperatura e da pressão atmosférica. O homem sabe preservar os alimentos já historicamente. Isso já é milenar. O homem faz a salga ou a cristalização, utiliza conservantes, congela, desidrata ou seca os seus produtos, para que se tenha uma vida de prateleira maior, para que durante um inverno rigoroso se tenha alimentos. E todos os tipos de preservação são baseados na redução ou a imobilização da água. Ou seja, a água é um fator muito importante, tanto para te dar os parâmetros que você deseja, de crocância, de maciez, como também para evitar a deterioração microbiana. E de que água é que nós estamos falando? Nós estamos falando da atividade de água que é diferente de umidade. Por definição teórica, nós temos atividade de água é a medida do estado da energia da água em um sistema. O que é essa energia da água, nós vamos discutir daqui a pouco. Atividade de água é um parâmetro de qualidade interna, ou seja, um parâmetro intrínseco e não depende da quantidade da amostra. A umidade já é um parâmetro quantitativo. É a quantidade de água presente em uma amostra sobre base seca ou base úmida. É importante para quem vai fazer o cálculo nutricional. Quantos por cento de carboidrato, quantos por cento de proteína tem o meu produto em base seca ou base úmida. Mas como é uma propriedade quantitativa, ele depende da quantidade de amostra. A umidade é um parâmetro difícil, não existe um padrão de umidade para você ser comparado. Quando você coloca o seu produto na estufa
ou na balança de secagem. Qual é a calibração que você faz? Você pode fazer a calibração do peso da balança ou da temperatura da estufa. Mas você não tem um padrão de umidade para calibrar o seu processo. Na atividade de água, existem padrões e você consegue mensurá-los. Então, vamos ver o que é atividade de água. Eu gosto muito desse exemplo e se vocês acessarem esse link, depois nós vamos disponibilizar, tem um videozinho mostrando o que eu vou falar para vocês aqui. Qual a diferença se eu pegar uma esponja seca, e aproximar de uma água contida num becker? Uma água normal, uma água destilada que foi colocada num becker. Qual a diferença entre a água do becker e a água da esponja? Quimicamente não tem diferença nenhuma. Ambas são H2O, a água destilada. Fisicamente há uma diferença. Para eu evaporar a água do becker, eu preciso de uma temperatura menor do que para evaporar a água da esponja. Ou para congelar a água do becker, eu preciso de uma temperatura maior do que para congelar a água da esponja. Ou seja, fisicamente, estas águas estão diferentes. O estado de energia da água na esponja é diferente do estado de energia da água no becker. Este estado de energia é a atividade de água. Qual é a capacidade da molécula de água do becker sair desta água do becker para o meio ambiente e qual é a capacidade ou a fugacidade desta água da esponja sair daqui da esponja e ir para o meio ambiente? A água que está na esponja, ela está presa numa matriz polimérica, onde ela vai ter umas regiões hidrofílicas e ela vai entrando nessas regiões. Ela pode não estar quimicamente ligada, mas ela está fisicamente presa, então ela vai precisar de uma energia maior para sair dessa matriz. É a diferença com a água que está no becker. Então, matematicamente definindo o que é atividade de água, nós temos uma equação da termodinâmica dos potenciais químicos. Um potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura nas condições de constantes de gás e temperatura ideal, num logaritmo neperiano de fugacidade. Ou seja, a água da minha amostra é igual à água pura numa condição ideal. Explicando esta equação da fugacidade. Se eu tenho um ambiente fechado, um recipiente tampado, selado, e eu coloco nele uma batata, e no outro recipiente eu coloco até a metade água pura, água destilada. E deixo num ambiente com a temperatura controlada, os dois a 25 graus Celsius. O que vai acontecer no ar destes recipientes? O ar, eles vão entrar em equilíbrio. Lembra que eu falei anteriormente que tudo entra em equilíbrio, depende da velocidade, do tamanho das partículas, da temperatura, da pressão? Tudo aqui vai entrar em equilíbrio. A batata vai perder água para o ar. E a água pura vai perder água para o ar, até entrar em equilíbrio. Onde é o equilíbrio? Onde evapora uma molécula, condensa uma molécula. Evapora uma molécula, condensa uma molécula. O ar, aqui onde está a batata, vai ter uma umidade relativa menor do que a umidade relativa do recipiente que contém a água. Correto? Lembra ali da equação logaritmo neperiano da fugacidade? É isso que vai acontecer. A pressão de vapor da minha amostra dividido pela pressão de vapor da água pura, ambas as mesmas temperaturas. Ok? Se, por exemplo, essa batata tinha
80% de umidade relativa significa que ela tem 0,8 de atividade de água. Aqui eu tenho água pura e eu vou ter um ambiente com 100% de umidade relativa e atividade de água igual a 1. Ou seja, por definição matemática, nós temos que a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra a uma determinada temperatura, dividida pela pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. E a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida por 100, que foi o que a gente acabou de ver no desenho dos Beckeres. Já que a água pura é 1, ou é 100% de umidade relativa dividido por 100, a água pura sendo 1, todos os outros produtos terão valores de atividade de água menores do que 1. 0,8 para alguns embutidos, 0,5 para grãos, 0,3 para batata frita e assim por diante. Este é um exemplo clássico feito pelo Dr. Labuza para dar aula, e eu acho bastante interessante para entender o que é atividade de água. Num dessecador, ou seja, num recipiente fechado, ele colocou uma solução saturada de NaCl e um biscoito cream cracker. A solução saturada de NaCl faz com que este ambiente, o ar, tenha a umidade relativa de 75%. O que aconteceu com o biscoito depois de um tempo dentro desse dessecador? A umidade inicial do biscoito era 4%, bem baixa, porque o biscoito estava crocante, e no final, no equilíbrio, ficou com 15%. A atividade de água do biscoito era 0,30 e no final ficou para 0,75. Em um outro recipiente, ele colocou também solução saturada de NaCl, fazendo o ambiente ficar com 75% de umidade relativa, e colocou um queijo fresco. O queijo tinha inicialmente 60% de umidade, bastante alta, porque é um queijo fresco, e no final, no equilíbrio, depois de um tempo, ele ficou com 25% de umidade. A atividade de água inicial de 0,9 caiu para 0,75 no equilíbrio. A pergunta é, se no final do experimento nós colocarmos o biscoito e o queijo junto, quem vai ceder água para quem? O biscoito vai ceder água para o queijo ou o queijo vai ceder água para o biscoito? Se nós lembrarmos, o biscoito ficou no final com 15% de umidade, de 4 ele caiu para 15%, e o queijo no final ficou com 25%, de 60% caiu para 25%. Num cálculo matemático, seria, nesse conjunto, biscoito mais queijo, 40 de água, dividido por 2, teria que ter 20 e 20 de água para entrar em equilíbrio, certo? Então, teoricamente, o queijo teria que ceder 5 gramas de água para o biscoito, para que esse sistema ficasse em equilíbrio. Isto é teoricamente, porque na prática não vai acontecer isso. Como os dois produtos, biscoito e queijo, já estavam em equilíbrio de atividade de água, em 0,75, a água da fugacidade, ou seja, a atividade de água em equilíbrio, não tem água que possa se mover. Então, já estão em equilíbrio, ninguém vai ceder água para ninguém. Por mais que o queijo esteja com a umidade maior que o biscoito, esta água não irá migrar, porque não é a água da atividade de água. Então, estamos entendidos sobre a atividade de água, que é diferente de umidade? Por que nós devemos medir a atividade de água? Para prever o desenvolvimento microbiano, avaliar as reações químicas e a vida de prateleira dos produtos,
a estabilidade física do seu produto, saber qual é a melhor embalagem para proteção contra a umidade do ambiente, saber se vai haver transferência de umidade entre os ingredientes, o intercâmbio de umidade com o meio ambiente e, num estudo mais sofisticado, fazer uma isoterma para verificar qual é a atividade de água mínima e máxima que seu produto pode ter. Aqui eu só coloquei um lembrete porque eu falei de vida de prateleira e é uma frase da doutora Silvia Moura do Itaú, em que ela diz que uma vez que o produto está pronto, não tem como aumentar a vida de prateleira. A vida de prateleira deve ser parametrizada durante o projeto de formulação. Eu vou passar os próximos slides, assim, é uma pincelada da atividade de água em alguns parâmetros. Nós temos seminários depois específicos para cada um deles. Então, atividade de água e a microbiologia. Para o micro-organismo se desenvolver, é importante que as condições estejam ideais. Entre uma delas é a atividade de água. Tendo todas as condições, temperatura, pH, óxido de redução ideal, e somente abaixando a atividade de água, o que acontece com o desenvolvimento microbiano? Quando nós temos a atividade de água ideal, ele tem uma fase de latência muito pequena, uma fase exponencial bem acentuada até atingir a fase estacionária. Com a redução da atividade de água, nós teremos um aumento da fase lag, uma diminuição da fase exponencial até atingir a fase estacionária. Ou seja, a atividade de água reduz o desenvolvimento microbiano, ele não é bactericida. Atividade de água e algumas reações químicas. Este mapa foi traçado pelo Dr. Labuza para a NASA, explicando o que a atividade de água auxilia no comportamento de um alimento, na estabilidade de um alimento. Por exemplo, a oxidorredução, a oxidação lipídica. Nós temos que, em atividade de águas muito baixas, os alimentos, os produtos tendem a oxidar mais rapidamente. Numa atividade de água entre 2 a 4, 0,2, 0,20 a 0,4, a oxidação é prevenida, ou seja, seu produto rancifica menos. A partir de 0,4, a oxidação ganha uma aceleração. A ação das enzimas é o oposto. Quando eu tenho atividade de água baixa, eu tenho baixa atividade enzimática. Aumentando a atividade de água, aumenta-se a atividade enzimática. A reação de escurecimento ou reação de Maillard, eu tenho que, em atividade de águas muito baixas, não ocorre reação de Maillard. Quando eu tenho uma atividade de água entre 0,6 e 0,7, tem um escurecimento não enzimático, uma reação de Maillard bastante acentuada e, em altas atividades de água, já não tenho mais a reação de escurecimento porque a água dilui os catalisadores da reação. Ok? Tudo isso nós temos um seminário específico para explicar. Hoje estou dando alguns exemplos. A atividade de água também é importante na fluidez do pó contra o empedramento. Muitas pessoas disseram que trabalham com pó, e quem trabalha com pó deve estabelecer qual é o valor de atividade de água crítico, que o seu produto começa a mudar de fase. Até aquele valor de atividade de água, meu produto vai estar fluido e não muda de fase. A partir da atividade de água crítica, ele pode sofrer uma transição vítrea e um valor de atividade de água maior, ele pode começar a melar. Então, é importante determinar a atividade de água crítica e manter o seu pó sempre abaixo desse valor. Utilizar embalagens de alta barreira, contra a umidade relativa do ar, armazenar em baixas temperaturas, usar sachês dessecantes e adição de agentes anti-umectantes. Aqui nós temos algumas isotermas traçadas com pós.
é só para ilustrar aqui. Alguns pós, principalmente os que contêm muito açúcares, são difíceis para você determinar qual é a umidade, certo? Não há padrão de referência, como eu disse anteriormente, para se medir a umidade. A isoterma desses produtos tem, por exemplo, essa vermelha aqui é uma bebida em pó. Vocês podem ver que a atividade de água varia bastante e a umidade muito pouca. Ou seja, determinar a umidade deste produto não vai te informar se ele está seguro ou não. Se vai acontecer a aglutinação, se ele está mudando de fase ou não. Ok? E a migração da umidade. O exemplo do queijo e do biscoito, se o queijo tivesse sido ensanduichado por biscoitos, como eles eram inicialmente, com certeza o queijo ia ceder a água para os biscoitos. Mas, depois que eles estão em equilíbrio, colocar o biscoito com o queijo no meio, como eles estavam em equilíbrio, ninguém cederia água para ninguém. Então, o ideal quando se tem produtos com multicomponentes é se ter atividade de água estabelecida igual para todas as fases e não haver a migração. Certo? A migração faz a mudança da textura, isso afeta sensorialmente, permite o crescimento microbiológico, as reações de degradação e alteração organolética. Certo? Aqui, para retardar a migração da água, nós temos alguns modificadores de atividade de água. Os sais, que são muito utilizados, os açúcares, alguns umectantes e antiumectantes. Tem bastante pessoas que me perguntam qual a diferença entre umectantes e antiumectantes. Então, eu coloquei a definição aqui. Umectantes são substâncias que protegem o alimento da perda de umidade em ambiente com baixa umidade relativa. Ou seja, o meu produto tem uma atividade de água mais alta e eu não quero que ele perca água para o ambiente. Facilita a dissolução de uma substância seca em um meio aquoso. Se eu tenho um chocolate, um achocolatado e eu quero diluir ou mesmo um suco, o suco em pó. O antiumectante, eu tenho uma substância capaz de reduzir as características higroscópicas dos alimentos. Ou seja, o meu produto absorve água muito facilmente e eu não quero deixar com que isto ocorra. Então, ele tende a diminuir a adesão entre as partículas. Este slide eu peguei de uma apresentação da Maria Amélia Rodrigues da Arinos, que trabalha com umectantes e antiumectantes. E aqui nós temos, por exemplo, são duas partículas, dois pós, submetidos a uma umidade relativa, que acaba envolvendo, a água acaba envolvendo cada partícula. Quando essas partículas se chocam, sofre uma coesão e com o calor vão formar uma massa sólida e você não dissolve mais, não solta mais. Se você utilizar a sílica, o que vai acontecer? A sílica vai proteger as suas partículas, a umidade relativa pode estar alta, que não vai ser absorvida pelo seu produto. Ou, quando eu tenho uma umidade por difusão, o meu produto tem a superfície seca e o interior com água. Pode acontecer a difusão dessa água de dentro para fora, as minhas partículas se chocarem, formar coesão e formar um empedramento. O que acontece se eu utilizar uma substância que previne, por exemplo, a sílica? Ela vai envolver a minha partícula e por mais que haja a difusão da umidade interior, eles não vão se compactar, não vão se empedrar. Aqui é um cálculo, este slide foi de uma apresentação no curso de atividade de água pela Denise Jardim do Itaú. Como que eu faço o cálculo para saber qual é o melhor produto para reduzir a atividade de água? A atividade de água, nós vimos, é pressão de vapor da minha amostra pela pressão de vapor da água pura, que é igual à fração molar. A fração molar é número de moles da água
dividido pelo número de moles da água mais o número de moles do soluto, ou seja, a massa dividida pela massa molecular do soluto, comparando duas substâncias que podem reduzir a atividade de água, sacarose e glicose. O que nós temos? Que a sacarose reduz menos a atividade de água do que a glucose. Ou seja, quem tem massa molecular menor reduz mais a atividade de água. Aqui é só para não confundir água imobilizada, ou seja, amido, gelatina, agar formam uma rede e prendem a água. É diferente de açúcares, sais polióis que se ligam à água. Muitas pessoas me perguntam o quanto a temperatura influencia na medição de atividade de água. Então, eu fiz essas medidas em diferentes temperaturas. Peguei um biscoito cookie, castanha do Pará e doce de leite e medi em 15, 25 e 30 graus Celsius. O que aconteceu com todos os produtos? Conforme aumenta a temperatura, cai a atividade de água. Ok? É meio que óbvio, porque todo o processo de secagem, como você vai aumentando a temperatura, o seu produto vai secando. Então, atividades de água mais baixas, temperaturas mais baixas, eu tenho atividades de águas mais altas do que em temperaturas mais altas, eu tenho atividade de água mais baixa. Portanto, é importante vocês manterem sempre o seu produto na mesma temperatura para fazer a medida de atividade de água. Se eu meço 25, sempre medir a 25. Se eu meço a 35, sempre medir a 35, porque dá diferença de valores. Ok? Eu tenho mais duas perguntas para vocês, que eu gostaria que vocês respondessem. Gostaria de saber se vocês utilizam a atividade de água como um parâmetro para controle microbiológico. (60%) 61% do pessoal disse que sim. A próxima pergunta. Nós estamos entrando na fase final da nossa apresentação. E se vocês desejarem receber o orçamento do produto, do nosso equipamento, ou um catálogo, vocês nos respondam. Ok, muito obrigada. Então, vou apresentar bem rapidamente os nossos produtos. Nós temos o Aqualab Series 4, 4TE, 4TEV, que trabalha com o princípio de ponto de orvalho, onde nós temos um sensor óptico na frente de um espelho. Esse espelho é resfriado e aquecido. A minha amostra colocada aqui embaixo forma-se uma umidade relativa de equilíbrio junto com a amostra, e o orvalho formado no espelho é medido através de uma carta psicométrica, me dando o valor de atividade de água. O outro princípio de funcionamento dos equipamentos Aqualab Pré e Pocket, que é o nosso equipamento portátil, é a constante dielétrica. Esse princípio, temos dois eletrodos, um de polo positivo e um de polo negativo, e no meio um polímero higroscópico. Quando forma
um ambiente em equilíbrio, esse polímero fica umedecido, forma-se uma DDP aqui, uma diferença de potencial, é transformada, a milivoltagem é transformada em valor de atividade de água. Alguns cuidados que nós temos que ter com os nossos equipamentos, principalmente pessoal que trabalha em produção e utiliza 24 horas por dia o equipamento no processo, é manter sempre o sensor limpos, sempre ter um equilíbrio da temperatura, nunca encher a cápsula de amostra, o equipamento permanecer em local sem oscilação térmica e fazer uma calibração periódica. As amostras, faz diferença eu trabalhar com a amostra inteira e a amostra triturada ou em pó? Sim, dá diferença no valor de atividade de água. O que você tem que ser é consistente. Se eu trituro, toda vez eu trituro. Se eu faço uma moagem, toda vez fazer a moagem. Se eu meço o meu produto inteiro, sempre medir o produto inteiro. Ok? Agora nós agradecemos a atenção de vocês e estamos abertos a responder as perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela sua apresentação. Obrigado a cada um dos participantes. Nós temos algumas perguntas dos participantes. Nós vamos começar a responder. Nós temos cerca de pouco mais de 5 minutos de tempo para responder. Aqueles que não enviaram ainda, por favor, utilize a interface do próprio GoToMeeting para enviar suas perguntas. A primeira pergunta, Tânia, a quantidade de amostra na cápsula do instrumento tem interferência no tempo de leitura? Ou seja, mais amostra significa leitura mais rápida? Eu vou responder essa pergunta, mas eu quero que tomem bastante cuidado. Olha, sim, quanto maior a quantidade de amostra, é mais rápido o término da leitura. Entretanto, você não pode colocar mais do que a metade da cápsula, não pode encher a cápsula, porque senão pode contaminar o sensor. É importante que a cápsula, todo o fundo da cápsula esteja preenchido e no máximo até metade. Limpe sempre as bordas e externamente antes de colocar dentro do equipamento para não contaminar o sensor. Muito bem. A outra pergunta é quanto tempo leva para se fazer uma leitura de atividade de água? Se você tiver o equipamento por ponto de orvalho, em média 2,5 minutos. Se você tiver o equipamento por capacitância, a Colab Light, a Colab Pré, o Qualkit, exatamente 5 minutos. Ainda procurando aqui as perguntas entre os participantes, alguns estão questionando com relação à cópia da apresentação. Conforme anunciado no início da apresentação, uma cópia dessa apresentação vai ser postada na página principal do website da Decagon Devices. Então, por favor, fique à vontade de fazer um download mais tarde. A próxima pergunta é: Tânia, posso utilizar atividade de água para qualquer tipo de produto? Sim, você pode utilizar atividade de água para qualquer tipo de produto. Líquidos, inclusive, líquidos sólidos, em pó, pastosos, cristal líquido, cerâmica, plástico. Nós temos diversos usuários de equipamentos na área de materiais. Então, você pode usar para qualquer tipo de
produto. Agora, a pergunta da participante Daniele. Tânia, com relação à calibração periódica do equipamento, existe um tempo ideal para que sempre seja realizada a calibração? Bom, existem dois tipos de calibração. Uma que você pode fazer no seu equipamento e a outra que é mandar para nós para ser feita a calibração de fábrica. Essa calibração de fábrica, nós recomendamos que pelo menos uma vez por ano seja feita. Principalmente se você tem a ISO, isso acaba sendo uma exigência. A calibração feita pelo usuário vai depender dos seus procedimentos internos e de qual a frequência do seu uso. Nós temos um pessoal que realiza diariamente, porque usa 24 horas por dia o equipamento. Nós temos cliente que faz uma vez por semana, a cada 15 dias, depende realmente da utilização e dos procedimentos adotados. Mais uma pergunta, agora do participante José Martins. Tânia, gostaria de saber se o medidor de atividade de água com base no ponto de orvalho é adequado para farinhas e outros produtos em pó. Sim, o produto, o Aqualab por ponto de orvalho pode ser utilizado por farinhas, por produtos em pó, não tem nenhum problema. Quem tinha o modelo CX2, que deixou de ser fabricado em 1999, esse modelo, farinha de trigo ainda dava para medir, mas se fosse um talco ou um particulado muito pequeno, ele poderia interferir. Mas os novos modelos, desde o Series 3, o Series 4, não tem problema nenhum, não há contaminação, a ventoinha não fica mais voltada para a amostra, ela é lateral, o pó não sobe, então não tem problema para ser medido. E, inclusive, é ideal porque ele lê muito rapidamente a atividade de água destes produtos. Excelente. Pergunta do participante Henrique Alves. Tânia, por que a água imobilizada em gel não reduz a atividade de água? A água que está imobilizada, ela é uma água que é atividade de água. Ela é uma água livre, ela vai dar 1 se você medir. Não está reduzida, ela só está presa fisicamente. É uma água presente, que dá toda a textura para o gel, mas é uma água de fugacidade. Se você deixar o seu gel exposto ao ar, ele vai perder, ele vai secando. Então, não reduz, realmente não reduz, porque só prende fisicamente, só está imobilizada, presa na rede, na matriz. Bom, nós temos ainda várias perguntas aqui. De antemão, eu peço desculpa aos participantes. Nós temos tempo para mais 2 perguntas, talvez. E as demais perguntas, elas serão todas respondidas, não se preocupe. Nós vamos responder por e-mail, postar as respostas também no site da Decagon. Mas o tempo não permite que respondamos todas aqui. Mas muito obrigado pela participação. As últimas 2 perguntas. Pergunta da participante Maica. O tempo de leitura, Tânia, o tempo de leitura varia de acordo com o aumento de atividade de água? Ele fica mais rápido ou mais lento? É a professora Maica, lá da Federal, da UTF-PR. Professora Maica, sim, quanto maior a atividade de água, mais rápido se lê por ponto de orvalho. Se a atividade de água for mais baixa, 0,2, 0,1, o tempo é maior para se ler, mas nunca superior a 5 minutos por princípio de ponto de orvalho.
Se for medido por capacitância, independe. Tanto com atividade de água mais alta ou mais baixa, sempre vai ser lida em 5 minutos. Nossa última pergunta dessa manhã, do participante Diego Soares. Qual seria o melhor medidor de atividade de água para uma empresa que atua no ramo farmacêutico? Bom, Diego, se for para medicamentos drageados pós-comprimidos, nós sugerimos um modelo Aqualab Series 4TE. Inclusive, ele é citado na USP, na farmacopeia americana. Se você for medir de xaropes, produtos que contêm algum teor alcoólico, precisa ser o modelo 4TEV, que já é um modelo um pouco mais sofisticado, que também é reconhecido pela farmacopeia americana e pela AOAC e FDA. Muito obrigado, Tânia. Obrigado aos participantes. As demais perguntas serão respondidas e enviadas aos interessados. Nós agradecemos muito a participação de cada um, desejando a todos um excelente dia. Aqui em São José dos Campos, céu azul e uma temperatura bem agradável. Então, uma ótima semana a todos e ficamos à disposição dos senhores. Obrigado, bom dia.